Olá a todos, eu sou Paula Machado e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café e Prosa. O nosso Café e Prosa é uma live que ocorre neste canal Look2You.branding pessoal todas as quartas-feiras às 20 horas. E sempre temos conosco um convidado, uma convidada muito especial. Hoje nós estaremos com a Karen Viana, que já deve estar chegando logo menos. A Karen tem uma experiência de mais de 30 anos com pessoas. Ela é professora, educadora, trabalha com desenvolvimento humano e tem muito conteúdo para passar para vocês. Hoje nós vamos falar da inteligência emocional, trazendo um pouquinho para a presença estratégica. Quem já está comigo há algum tempo sabe que eu trabalho com imagem com propósito, com presença estratégica, que vai muito além do vestuário. É comportamento, é postura, é como você é percebido pelo outro. Não adianta você virar e falar assim: olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho uma autoridade, que eu lidero, que eu faço e aconteço. É importante sim você acreditar em você e ter a certeza que você é muito bom naquilo que você faz. Só que se essa autoridade, essa liderança não for percebida pelo outro, nada adianta. É o outro que traz a autoridade para você, não é o contrário. E a Karen está entrando aqui. Conseguiu, Karen? Ah, muito bem! Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. Café e Prosa. Que alegria tê-la aqui conosco, Karen. A alegria é toda minha. Obrigada pelo convite. Adorei poder aqui estar contribuindo. Fale um pouquinho sobre você. Eu sou Karen Viana, sou educadora, basicamente minha vida inteira. Trabalho com educação, na visão de evoluir pessoas. Fiquei muito tempo como realmente professora, trabalhei na educação infantil, alfabetização, e é minha paixão, crianças pequenas, mas também ao longo da minha carreira fui me apaixonando cada vez mais por pessoas, por como a gente faz diferença na vida das pessoas. Exatamente. Eu estava contando aqui para o nosso público, porque o Café e Prosa é um lugar informal, onde a gente tem muita troca. Aliás, pessoal, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. E caso queiram perguntar qualquer coisa, sintam-se em casa, tomando um cafezinho. É sempre assim. Estava comentando com eles que a Karen tem mais de 30 anos trabalhando com pessoas. Ah, Paula é Sim. professora, trabalha com crianças. Vocês querem um laboratório melhor do que trabalhar com crianças e adolescentes no desenvolvimento humano? Não é isso, Karen? É porque, na verdade, quando a gente fala de criança, a gente está falando de família. A gente está Uhum. falando de núcleo familiar, onde pessoas e valores se encontram. E aí que vem, né, o X da questão, porque eu fui estudar desenvolvimento humano, porque acaba entrando as paixões, os sentimentos e as emoções. E aí você não consegue tomar algumas atitudes, às vezes como pai, como mãe, que você deveria, ou às vezes como professora, né? Então, nessa minha trajetória de educadora, eu também fiquei bastante tempo na gestão escolar. E a gestão escolar é como você está orquestrando grandes talentos e que um desafina e que você tem que ali ajeitar com o maior cuidado, porque se você afinar demais o instrumento, não toca, né? Não faz parte daquela orquestra. E aí que o desenvolvimento humano entra, né?
O núcleo familiar é um laboratório da sociedade, assim, incrível. Tem É, muita e história acontece. sobre isso. Pois é, isso é maravilhoso, né? Que eu falo que nós estamos aí numa transição de carreira. Trabalhamos de algum. Você trabalha como educadora, e eu trabalho e ainda trabalho. Eu também tenho aí o meu lado que trabalha com saúde, mas a gente se apaixona por esse lado do desenvolvimento humano e começa também a trilhar este novo caminho. Como é que foi isso para você, fazer essa transição, trazendo aí a inteligência emocional? É que no dia a dia, né, aí da minha profissão, eu fui me deparando com desafios constantes, com desafios que paralisava grandes talentos, né, ou não deixava desenvolver, às vezes, essa família, essa mãe, e eu fui, aos poucos, intuitivamente no começo, é, usando estratégias para que, não é que amenizasse as questões, mas que a gente pudesse entrar com mais segurança para tomar atitudes, desenvolver medos, ansiedades. Às vezes você via, né, um adolescente ali com um potencial incrível, ou mesmo um professor, mas que o passo, né, para se desenvolver. Às vezes, assim, professor, eu via vários trabalhos incríveis. Vamos lá apresentar para os seus colegas de escola. Travava. Eu consigo dar aula para os meus alunos, mas eu não consigo falar em público, porque eu pensava, como assim? Como alguém pode guardar o seu talento para si, não mostrar por medo? E aí foi me levando a estudar, a desenvolver, mesmo como professor e gestor, eu nunca gostei de falar muito e não colocar uma vivência. E as coisas foram acontecendo. Há muito tempo atrás não existiam as coisas assim como hoje, né? Redes sociais e tudo mais. Você tinha que ir pesquisando, às vezes tinha um livro ali que lançavam de desenvolvimento humano. Eu lembro muito a primeira vez que eu li um livro de inteligência emocional, aquilo me pegou de um jeito, assim, porque era aquilo que eu gostaria de estar elaborando, né? Assim, com coerência na vida do dia a dia. E isso foi me mostrando que caminhos eu posso tomar para ajudar as pessoas que estão à minha volta a se desenvolver. E Isso é muito lindo. E nesse percurso, eu vim descobrir uma coisa sensacional, que na verdade não era sobre os outros, Aham. Aham. era sobre mim. Você sabe, você sabe que uma vez um mentor me disse isso há muitos anos, que normalmente a gente estuda aquilo que a gente precisa na gente. Que a gente tem uma Exatamente. resposta para aquilo que a gente busca dentro da gente. E é o que é o mais bonito, né? Dessa situação toda de trabalhar com desenvolvimento humano. Porque a gente vai perceber, depois de um capítulo escrito, de uma aula dada, de alguma coisa, que aquilo é para você. É, é sempre sobre os outros que estão fazendo a diferença na sua vida, né? Eu brinco Exatamente. que, assim, é aquela frase, né? A gente aprende muito mais que ensina. Então, toda vez que você vai fazer uma formação, toda vez que você está aplicando uma dinâmica, o ganho que você tem, o crescimento ali, a revisitar, você revisita sentimentos, emoções. Porque assim, todo mundo fala assim, faz tanto tempo que você estuda isso, para você é fácil. Não é fácil. Não. Porque a vida é sempre assim, né? Ela não é linear, né? Ela é Uhum. pulsante. E revisitar dói tanto quanto aquela última vez. Mas a maneira como você encara que fica diferente, né? Não, Então, exatamente. E, essa jornada, por isso que toda vez que eu falo sobre desenvolvimento humano e sobre trilhar outros caminhos, é esse olhar, né? Que não é fácil, porque a gente tá. Essas pessoas pensam assim, elas já estão há muito tempo. Não é não, assim. não é.
É exatamente porque não é assim que é o brilho da coisa, né? Quanto mais a gente consegue a luz nossa atingindo os outros, mais a gente brilha, né? Com certeza. E eu ainda falo que eu não tenho problema com palco, né? Isso aí é alguma coisa que já lá atrás não é a minha dificuldade, mas eu costumo dizer para as pessoas que o dia que eu subir no palco e não tiver uma borboletinha no estômago, tem alguma coisa errada. Gente, eu sempre subo nesse palco com vou dar o meu melhor. Será que vai dar? Será que vai ser? Acaba dando certo de uma forma ou de outra, mas o dia que eu não tiver mais essa situação dentro de mim do uau, aí não vai mais servir. Aí É, a coisa já não funciona. exato, porque é exatamente o que a gente está falando. As emoções, elas sempre vão existir. Elas estão lá, as boas e as ruins. Faz parte da vida, né? Mas como a gente se apresenta frente a elas que vai mudando, né? A Exatamente. gente não deixa de ter o frio na barriga, mas o frio da barriga, às vezes, é uma responsabilidade a mais. É o quanto você quer fazer a diferença mesmo na vida da pessoa. Tudo isso são emoções que te estabelecem naquele patamar que você está. E ainda bem que nunca vamos parar, né? O limite é lá além. Porque esse motivar de sentimentos, emoções e ressignificações que vai fazer você parar para pensar como você afeta o outro, como a nossa comunicação. Às vezes, né, a gente que está no palco e tudo mais, às vezes a gente não capta, né? Né? A gente tem mais ou menos o mesmo perfil, aquela coisa da fala boazinha, as pessoas confundem, isso às vezes me Opa. irrita, né? É um sentimento. Eu não quero ser vista como boazinha. Não, é diferente. Eu sou boa, ok, né? Mas não sou boazinha. E você ter consciência disso não faz com que você acerte toda vez também. Né? Você vai se ouvindo e falar, opa, realmente eu fui boazinha. Eu preciso aqui, né? E isso vai fazendo com que você vivencie, se arrisque também, né? Em algumas coisas. E quando você faz esse movimento, é engraçado, né? Que você perguntou a trajetória do desenvolvimento humano. Para mim, nessa trajetória aí ao longo dos anos, o incrível foi as pessoas ao meu redor que me conheciam muito, me conhecem muito, né? Me acompanham há muitos anos. As pessoas começavam a sinalizar: nossa, Karen, mas você tá tão diferente. Diferente como? Porque eu queria essa sinalização como, né? Sim, né? Porque, né? Eu deixei de ser a pessoa que falava sempre, né? Ah, tá bom, não, tá bom, mas, né? Então, isso é importante a gente enxergar e é uma jornada, porque nem sempre você está aberta para ouvir também. Você tocou no assunto que acaba sendo um pouquinho muito do que eu falo, né? Porque quando eu falo em imagem, a imagem pessoal é só um reflexo, é uma fotografia, porque ela vai muito além do vestuário. Ela é mais comportamento e postura. E quando a gente fala de rosto, você que está aí conosco, se começar a perceber muito direitinho, vou até colocar meu cabelo aqui para trás, ó. Meu Igual, rosto é oval. O igual. rosto da Karen também é oval. Nós duas temos um rosto oval, que são as linhas de fora desse rosto. E o que diz essa linha? Essa linha é a princesinha da Disney. É aquela boazinha, quietinha, que topa tudo, amiga, leal. Então, essa leitura do arquétipo, ela está em todo mundo e consegue fazer essa leitura. Aí vem o comportamento e a postura. Eu, como profissional de saúde, e a Karen, como uma educadora, o que nos ensinou nas nossas carreiras? Que nós precisamos ser
acessíveis. Uhum. Eu, para os meus clientes, gente, ninguém gosta de ir ao dentista, tem medo. Então, se já chega e eu tô de cara amarrada, vai embora, da sala de espera para fora. E trabalhar com crianças e adolescentes e pais dessas crianças, se você não tiver um acolhimento, essa Né? pessoa também não sai. Daí o que acontece? O outro começa, foi exatamente o que a Karen falou, começa a confundir uma pessoa gentil que acolhe com uma pessoa boba, que não tem opinião. Não é isso, cara? Exatamente. Viu? E todas essas características vão te moldando ao longo da vida, Sim. sem a gente perceber, né? São as nossas crenças. As nossas Uhum. crenças estão instaladas lá no nossa, dentro da barriga da mãe, né? Já, né? Sim. E vai sendo cultivada ao longo da vida com questões que a gente nem percebe. E principalmente nós mulheres, né, aí nascidas nos anos 70, por aí, precisamos tomar conta disso, porque foi-nos colocado essas crenças de ser boazinha, educada, gentil, falar baixo, né? Uma pessoa muito acessível, e Uhum. isso, muitas vezes, a gente não se percebe ao longo do processo. E isso que é importante quando a gente fala do desenvolvimento humano, a gente se conhecer, passa por entender, lá na nossa história, quais são as travas que a gente tem em relação a isso. Porque Exato. o outro trata a gente como a gente ensina ele que ele vai se tratar, né? Uhum. Então, Isso. a gente precisa dizer, olha, gosto muito de pessoas educadas. Eu sou uma pessoa que não gosta de falar palavrão, não gosto que as pessoas falem comigo, né? Tenho, né, um ranço. E deixa isso muito claro. Como que eu consigo isso e não consigo outras coisas? Então, são questões que a gente pode se colocar no dia a dia, de que como a gente quer que o outro trate a gente e o que a gente está sinalizando para o outro. É o posicionamento, né, Paula? É. A autoridade percebida, né? Ou presença estratégica é isso. Como é É, que você se coloca para ser percebido? Porque quem denomina é o outro, não é você. Ah, exatamente. eu estou super à vontade, estou, né, tenho autoridade, tenho liderança, tenho presença. Você até pode achar que tem, e é importante também. Mas se o outro não perceber isso em você, alguma coisa no seu comportamento, na sua postura, ou até mesmo na sua imagem, na sua roupa, não está Sim, dando certo. exato. Às vezes não são grandes detalhes, né? Às vezes as pessoas acham que são coisas grandes, Não. né? É como você faz uma coisa, você faz todas as outras, né? Então a gente tem aí exemplos nas redes sociais de discurso. Hoje mesmo, né? Tem aí, né, uma influencer que fez um posicionamento diferente. Ela se posicionava de um jeito, né? A favor do casamento, a favor de estar junto com pessoa, e de repente ela, não, é melhor estar sozinha. Como assim? Opa, Paula? Eu Oi, voltei, voltou. voltei. Ainda estava falando da influencer, né? Que hoje Sim. está perdendo muitos seguidores, porque é a coerência do discurso. Então, às vezes, as pessoas acham que são grandes coisas que vão fazer com que ela seja cancelada, né? A gente está falando de uma coisa muito menor, mas é isso, é sobre isso, né? Sim, Se sim, você não quer ser cancelado, a constância na sua personalidade, os seus valores, faz parte da sua imagem. sim, Você sim. não pode ter um valor agora, outro daqui a pouco, outro daqui a pouco, É, né? O que você fala tem que ter a mesma coerência com aquilo que você prega. Então, assim, ser cancelado nas redes sociais é consequência de uma coisa que acontece na vida todos os dias.
Só que as pessoas não se percebem disso, Sim, né? sim. É a coerência, congruência e consistência entre quem Exatamente. você é e o que parece ser, não é? Exatamente. No fim, a gente sempre fala, parece que a gente está falando sempre as mesmas coisas e volta na mesma tecla. É É a mesma exatamente tecla. isso. O posicionamento de uma liderança, né, seja ela em qualquer tipo de liderança, acho que a liderança de você mesmo começa por aí, né? Ser líder de si mesmo, Sim, essa autorresponsabilização é por aí que você começa a se posicionar, né, isso mesmo. para o outro e para você mesmo, né? Porque se você não se posiciona para você, em primeiro lugar, não vai adiantar depois de nada. Não, não mesmo. E falando de comunicação, nesse seu conhecimento, nessa sua estrada aí de mais de 30 anos, o que mais você viu em relação à autorresponsabilidade em relação às suas emoções, da forma de se comunicar, de se colocar, de se posicionar? Olha, o que eu mais vi em todos os segmentos, né, é a questão de como a sua emoção interfere nas suas decisões. Então, muitas vezes, né, isso inúmeras, não foi uma, duas, a maioria dos conflitos, né, porque a gente lida com conflitos e resolução de problemas, Uhum. sempre começa dos não ditos. É. Sempre daqueles sentimentos e emoções que você não entendeu muito do outro. Eu não acho que é nem a fofoca, nem o que o outro disse. Sabe aquela sensação que você tem negativa sobre o outro e Sim. que você não esclarece? Então, essa autorresponsabilização sempre começa por isso. Eu acho que ele quis dizer isso, mas eu não pergunto. E isso vai afetando as relações de um jeito que eu sempre digo que a maior questão de todo relacionamento são os não ditos. Sim. Porque os não ditos, eles vão acumulando ali emoções e sentimentos que vão interferir nas decisões. Que vão ter. Então, aquela emoção que você está sentindo não é real, né? Porque ela já está tão contaminada de outras coisas. Então, nos momentos mais difíceis na carreira ou pessoal, foi exatamente isso. As emoções estavam não determinadas, elas estavam camufladas. Então, uma coisa parecia ser e não era. E esse você lidar com uma coisa que não está definida, deturpa qualquer relação. Eu acho É que isso. esse foi o maior desafio. A emoção contaminar a razão. E é muito interessante que na nossa mentoria, nós temos três pilares, que é ser o elegante do E, o L de liderança e o A de autoridade. O elegante significa uma comunicação elegante. E o que é isso? É uma comunicação sem ruído. É o ser e o parecer ser. O que eu comunico é o que eu gostaria de comunicar? O que eu comunico, o outro consegue me entender como eu gostaria? Porque a comunicação, ela não é só verbal. A gente tem uma comunicação não verbal. E nessa comunicação não verbal, se você está escutando o outro com a boca travada, assim, né? O que você passa para o outro? Não quero ouvir você. Se você não dá esse acolhimento, é a mesma coisa de você falar, poxa, você não é importante para mim. E às vezes, você está num dia ruim, está com dor de alguma coisa, e não teve a atenção para entender que a sua expressão facial, por exemplo, ela não está favorável a escutar alguém. Aí o outro, em vez de perguntar, olha, você está bem? Está tudo bem com você? Ele vai entender o quê? Não sou querido, a Uhum. pessoa não se importa comigo, e daí a gente começa a criar.
uma comunicação não elegante. Aquela comunicação que vai girando, 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 até ter a ruptura de alguma coisa. Porque é exatamente isso, né? Vai cultivando coisas que não existem, né? Sim. Não são fatos. E a questão da comunicação, né? É sempre isso, né? O óbvio tem que ser dito. Às vezes a gente acha, mas ele já sabe isso. Não sabe. Será que sabe mesmo? Será que se a gente comunicar de uma forma elegante de novo, olha, é isso mesmo, checar informações, você acaba não tendo um monte de problemas, mas e aí que a gente fala, né? Às vezes no dia a dia as emoções contaminam tanto essa comunicação que você não sabe o que é real para aquela comunicação, o que não é. Porque às vezes aquela emoção que a pessoa está sentindo na hora que ela grava um áudio e manda no seu WhatsApp, não é para você. Sim. É um carro que fechou ela ali na frente. Aí você fala, por que ela está falando assim comigo? Uhum. Pergunta, né? Pergunta, exato, pergunta. Às vezes a questão de perguntar, as pessoas, eu não quero ser evasiva, eu acho que ela vai pensar outra coisa. Não, pergunta, checa, olha, quero ter certeza se é isso. Muitas coisas. Eu acho que na gestão, né, quem é gestor, eu acho que é o grande desafio, porque muitas vezes quem está ao lado da gente, a gente acha que já sabe, tá tudo que está na cabeça do gestor. E a gente acaba não dando a informação inteira porque acha que aquela pessoa já deve, não. É minha secretária imediata. Não, ela sabe que o procedimento é esse. Será mesmo? Né? Que você deixa claro que era esse meio de comunicação. Então, eu acho que muitas vezes quem está na liderança é um ponto que sempre tem que ficar muito atento. Sim. Porque a comunicação, né, com elegância e realidade, como que está falando aqui a Lúcia, é o pilar importantíssimo desse relacionamento, né, seja ele em qualquer instância, né? É muito interessante porque você tocou no ponto de gestão. E o gestor, via de regra, é aquela pessoa que tem um pouco mais de experiência naquela situação. Ele já passou por aquilo, ele já teve que resolver alguns problemas semelhantes. E alguns esquecem que as pessoas que estão ali com ele, como seus colaboradores, não têm a experiência. Então, em vez de sentar e falar, olha, até onde vocês estão entendendo, daqui para frente vamos crescer dessa forma, já passa algum conteúdo como se o outro soubesse atrás. E a gente aprende muito isso como professor, né? Porque Exatamente. o conteúdo foi dado até aqui. Daqui para frente, semana que vem, eu continuo para ter o melhor aprendizado. Então, muito do gestor eu vejo como um professor. Isso é uma coisa minha. É, Se eu já cheguei nesse ponto, é porque eu já tive experiência, eu já tive um conhecimento que eu consegui chegar até aqui. Como que eu passo isso para os meus colaboradores? Se eles não estão no ponto onde eu estou, significa que ainda tem degraus para subir, tem conteúdos a aprender. Essa é uma situação. E você me fez pensar numa outra situação. Diferença de gerações. é. Uma pessoa da nossa faixa etária recebe melhor uma sugestão construtiva. Uma pessoa de uma geração ou duas atrás já não recebe tão bem. Eu acho que o desafio da gestão atual é exatamente esse: como acertar a comunicação de uma forma elegante, Sim. mais assertiva para quem está ingressando no mercado de trabalho. Eu faço consultoria em escola ainda, né? E trabalho com pessoas que estão chegando no mercado, né? Então, quem entra de auxiliar de sala, né? Acaba ali sendo jovens de 20 e poucos anos
que estão iniciando a carreira ainda. E eu sempre falo para as pessoas que estão mais velhas, né, e que fazem parte da gestão, esta é a nova geração. Nós vamos, se a gente não aprender a conversar com eles também não vão. A gente tem que ser o modelo, né? É aquela coisa do professor. Como que eu dou o modelo de comunicação para nos novos liderados? Principalmente não fechando, né, entendendo a característica da geração. Então, às vezes, a característica da geração é escrever, é ter coisa, eles têm essa coisa do digital. Então, assim, a característica é você tem que ter pequenos recados pontuais escritos, porque eles funcionam assim. Deixa eu procurar a informação. Antes, quando a gente entrou no mercado de trabalho, o gestor passava uma orientação, ou você anotava, ou você guardava na cabeça. Sim. Né? Hoje a gente já tem outros tipos de mecanismo. Então, a gente precisa também entender como que a gente faz uma comunicação assertiva com a nova geração, porque ficar só falando que eles são difíceis não adianta. É que nem adolescente. Eu não gosto dessa história de aborrecente, não. Eles são uma geração muito... inclusive, essa nova geração de adolescentes agora, eles são extremamente avaliativos, eles são reflexivos, eles sabem exatamente o que é certo e o que é errado. Eles não têm essa dúvida, eles não querem transgredir por transgredir, eles querem se firmar na posição dele, na opinião deles, e sendo. Né? Agora, como a gente faz esse movimento de escutá-los e trazer? E os novos estagiários é isso. Quem está entrando no mercado de trabalho é exatamente esse olhar. E se o gestor, as pessoas mais velhas, não tiverem um olhar de comunicação alternativa, vai ficar sempre esse choque e aí não tem produtividade, né? E dentro de uma empresa, o objetivo é funcionar, né? Vamos funcionar e eu acho que a palavra que a gente começou falando do desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, é isso. O gestor tem que ter o olhar de estamos desenvolvendo pessoas, não punindo pessoas, não trocando pessoas, eu tiro esse e põe esse, não. Eu tenho que desenvolver. E nisso, o gestor também está se desenvolvendo, com certeza, né? Com certeza. Como eu trabalho com branding, pessoal, é a sua marca. Ponto. Mas nós temos os 3 pilares com pessoas. Sua marca pessoal, sua marca de ambiente e a sua marca digital. Mas nós temos uma 4ª que chama Employer Branding. Isso é a marca da empresa. Então, um gestor, para poder também passar o que precisa passar para os seus colaboradores, traduzindo para o português, são os valores daquela empresa. Se não conseguir passar os valores daquela empresa, chegar perto do pessoal que está chegando agora, independente da geração que seja, né? Exato. Falar, olha, nós temos... E não é aquela coisa pontuada, não. Missão, visão, não é isso não, é na prática. Como que a gente olha o mundo, como que a gente acolhe pessoas, como que a gente transforma vidas, como que a gente leva o nosso legado para todo mundo. Porque se aquele funcionário, aquele colaborador não tiver uma cabeça muito parecida em relação a valores dessa empresa, também não vai dar certo. Você concorda com isso? Sim. Principalmente, né, que a gente está falando dessa questão da comunicação, é que está exatamente nos pequenos detalhes de como você faz a orientação do trabalho, de como você fala bom dia, né, entra. São as marcas, né, o legado que, como você falou, que vai deixando, que vai tomando corpo nesses valores da empresa. Agora, se
os gestores, né, que são as lideranças ali de uma empresa, não tiver isso muito latente, né, muito ali arraigado dentro dele, não vai ser natural, né? Ou às vezes o que a gente às vezes encontra, né, em empresas menores, que às vezes é empresa familiar, você vê uma parte dos gestores e um dos gestores destoa totalmente. Sim. E aí vai se criando uma cultura de perceber que aquele lá eu não posso contar, deixa esse daqui, que a gente não fala com ele. Então, são essas coisas que ficam muito perceptíveis no dia a dia de uma empresa. Essa marca, né? Esse olhar fica visível e eu acho que fica muito latente também, fica muito aparente não só para os colaboradores, mas para os clientes também. Porque tem clientes que são muito mais perceptíveis, rapidamente eles captam. Tem uma coisa diferente aqui, não gostei disso. Tem pessoas que estão mais desligadas, mas sempre tem aquele que consegue ter a sensação que alguma coisa está errada. E aí vai esbarrar exatamente nesses valores, né? Você me fez lembrar, outro dia, passeando aí nas mídias sociais, eu vi um vídeo, eu ri muito, porque era o seguinte, eram dois gestores dentro da mesma empresa, com a mesma função, com as mesmas responsabilidades, enfim. E os colaboradores, uma empresa pequena, com uns 10 colaboradores. Aí colocaram os dois gestores sentados numa cadeira, olhando para a parede, quer dizer, filmando. Aí começaram as perguntas. Quem é mais bravo? Aí os 10 iam para um lado e para o outro. Quem trabalha até tarde? Quem elogia mais? Quem tem mais paciência? E as coisas foram acontecendo dessa forma, para a gente entender como que o olhar do outro é coletivo. Exato. Porque quando os 10 não eram 5 para um lado e 5 para o outro, ou eram os 10 para um lado, ou pelo menos 8, que tinham a mesma percepção sobre, não a pessoa, sobre a gestão. Só Exato. que as coisas vêm de dentro, gente. É. A emoção, ela vem de dentro. Então, se eu sou uma gestora mais permissiva ou mais brava, está na minha personalidade, Exatamente. não é? É sobre o ser e o parecer É. ser. Como você resolve as questões de conflito, né? Porque as pessoas têm uma expectativa, né? Aconteceu alguma coisa, as pessoas, opa, como será que ela vai resolver, Sim. né? Tem uma expectativa, ela acaba criando um traço ali, sabe que vai chamar responsabilidade ou não, vai responsabilizar outra, e essa cultura vai se espalhando e vai se realizando tão rápido, né? Que é um negócio que transcende, às vezes sai dos muros da empresa, né? Porque aí as pessoas ao redor já sabem, os clientes já ficam sabendo, ela é assim mesmo, nem adianta falar com ela, ou olha, pode marcar que ela vai te ouvir. Então, essa cultura vai se estabelecendo, né? Não tem jeito. E a gente respeitando a personalidade de cada um, mas se não tiver na mesma cultura da empresa, a coisa desanda, gente. Não tem Precisa nada estar a ver. ali. Precisa. Agora eu vou entrar um pouquinho em imagem, né? Porque você já me deu o prazer de ter você comigo numa imersão e foi maravilhoso. Na Look to You, a gente acredita que a presença estratégica é sobre o parecer ser. O estar presente em qualquer lugar significa que você está ali por inteiro nas suas emoções. E essas emoções, elas transparecem pela sua imagem, pelo seu comportamento. Primeiro você sente, depois você parece ser. Que a imagem, ela é só a parte visível dessa emoção. Eu vou explicar. Muitas vezes, quando a gente vê alguém pela primeira vez,
Essa é a primeira impressão. Essa primeira impressão, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, mas ela é sempre emocional. Não é a roupa que você está usando. Então, quando a gente está num processo empresa, num processo carreira, num processo transição, a roupa, ela deixa de ser algo de vaidade e passa a ser também um ativo, uma marca. A sua marca é você. Por quê? Porque você está para um primeiro encontro, você está para uma primeira impressão. E a gente sempre se veste da gente mesma. Quando a gente quer passar uma boa impressão, você se veste de você o tempo todo. Senão vai ser aquela pessoa que coloca uma roupa Chanel, estou falando qualquer marca, mas alguma coisa que não combina com você, não por ser Chanel. O terninho fica super bom, mas aquele vestido com decote no umbigo, talvez não fique tão bom. Aí aquele vestido você começa a puxar, porque fala, meu Deus do céu, pode estar lindo, mas se você não se sente, não vai acontecer. A presença estratégica é tudo isso. É a gente saber o que a gente está usando de vestimenta, se isso está casando de verdade com o que a gente é, que aí eu paro, não vou ficar puxando roupa, eu estou confortável, mas também se essa vestimenta, no olhar do outro, vai ser validada, naquilo que eu gostaria que ele visse em mim. Aí entra a emoção. É tudo emocional, não é racional. Quando a gente está numa empresa, numa gestão, o se vestir bem é uma ferramenta, Karen. O se vestir bem, um dress code, um uniforme, é uma ferramenta. Eu acho que faz parte, né, de algo. Sim. Mas, mesmo porque a vestimenta também é um código social, né? Quando a gente não está adequado na vestimenta, a gente vai num baile de gala. Se bem que agora você usa tênis também, né? Você fica... Tá na moda. Mas tem todo um aparato ali que faz com que você esteja adequado no lugar. Então, acho que faz parte. Porém, como a gente estava falando do começo da nossa conversa, o posicionamento, ele vem de uma construção, né? Primeiro, de se autoconhecer, se autovalidar daquilo que você realmente quer. Qual é a sua essência? Né? Porque se a sua essência não estiver junto com você na sua vestimenta, não vai fazer diferença, não vai mesmo. Porque quando você constrói e se reconstrói, você ressignifica as suas emoções. Então, as suas emoções vão comunicar quem você é. Mas chegar nessa percepção é uma jornada. É uma jornada. Não é algo que você faz, tô pronto. Ninguém está. Se alguém falar isso, é mentira. Porque a gente se revisita todos os momentos e isso é super saudável, porque às vezes, no dia a dia, a gente acaba deixando as nossas emoções também fluírem, porque cansa essa coisa de você ser consciente, cansa essa coisa de você analisar todo momento. Chega uma hora que você fala, não, agora eu quero fluir. Sim. Só que aí você começa a repetir padrões e comportamentos. Começa a repetir as roupas, né? Exatamente. E você perde a sua essência. Então, eu acho que nada é linear nessa vida. Mas a maneira como você compõe o seu visual, que não é só a roupa, fala sobre o que você quer. Sim. E quando você está muito inteira naquilo que você quer, com certeza você vai estar adequado no seu look. Exatamente. Tá vendo, pessoal? Muito bom. Nós já estamos indo para os nossos minutos finais, passa muito rápido. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui para Karen.
Para quem está nos assistindo agora e deseja fortalecer sua presença estratégica, qual o primeiro passo prático para começar hoje a desenvolver a sua inteligência emocional e transformar seus relacionamentos, carreira e liderança? Olha, tem uma coisa hoje que está em alta na neurociência e eu faço e acho que todo mundo deveria fazer. Existe uma questão hoje, né, na neurociência, que é organizar os pensamentos. Então, se você tiver que começar hoje, amanhã cedo, ou agora mesmo, todos os dias de manhã, escreva. Escreva. Pega um caderno. Você não precisa. Essa escrita, presta atenção nisso. Você não precisa ler depois. Você só precisa escrever o que está na sua cabeça. Por quê? Os neurotransmissores que estão organizando os nossos pensamentos, eles vão se organizar de uma maneira que vai te dar clareza. Então, faça 5 minutinhos todos os dias e vai exercitando, que você vai vendo o quanto você pode reorganizar suas ideias. É uma coisa muito simples que eu acho que poderia todo mundo fazer. Gente, amei. Eu não fazia, mas eu vou começar a fazer agora, porque faz todo sentido. E E tem tem mais escrito com a mão, viu? Não pode ser. papel. Não, é escrito, caderno e caneta. Porque aí você faz toda a parte neural que precisa desse exercício. E tem mais uma situação que eu acho que eu vou colocar aqui também, que é algo que eu falo aí nas minhas palestras. Toda vez que você estiver pronto para sair de casa, pronta para sair de casa, dá uma boa olhada no espelho e faz uma única pergunta: eu estou vestida de mim? É Eu ótimo. estou confortável? Eu estou feliz? Porque se você está vestido de você, o outro vai perceber isso em você. E a roupa deixa de ser um problema, porque ela vai estar na sua emoção, principalmente aqui, Exatamente, no seu sorriso. no seu sorriso. Pessoal, nós já estamos aqui nos nossos minutinhos finais. Eu quero agradecer muito, muito a Karen. Que conversa deliciosa. Olha que bate-papo, que delícia. Dava até vontade de continuar, né? Não, dá vontade de ficar mais um pouquinho. Essa live ela fica salva tanto no meu feed quanto no feed da Karen. Vocês fiquem muito à vontade para fazerem perguntas, para entrarem em contato conosco sobre esse assunto que é um diamante, né? É um Com assunto certeza. bonito, é um assunto gostoso da gente falar. Você Karen, nunca você tem fim. gostaria de deixar um recadinho final? O meu muito obrigada pelo esse momento de estar aqui. Com certeza é sempre muito prazeroso falar sobre o desenvolvimento humano. Acreditem que o que você veste é só sinônimo do que está no seu coração. É E é isso isso. aí. Você é sua marca e você se veste de você. Karen, Com mais uma certeza. vez, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima quarta-feira para mais um Café e Prosa. Boa noite. Tchau, tchau.